Los coordinadores de 5S sempre me perguntam quais as características do auditor de 5S. Devido à importância do processo de auditoria, devem ser selecionados profissionais que tenham o perfil e que sejam habilitados para esta atividade. Algumas empresas se equivocam em não cuidar adequadamente da seleção dos auditores no processo de capacitação, generando transtornos que podem levar o 5S ao descrédito. Os auditores são responsáveis por el plano e execução da auditoria, assegurando boa comunicação com os auditados, desenvolvimento de informes, puntagens, feedback e ativo de los informes. As principais características exigidas do auditor de 5S são: primeiro, ser uma pessoa reconhecida profissionalmente dentro da empresa. Não são raras as vezes que os profissionais selecionados para participarem em uma capacitação de auditores são aqueles que não estão muito sobrecarregados e que não possuem grandes responsabilidades. O resultado é a dificuldade de capacitá-los, de motivá-los e obter credibilidade junto aos auditados em alguns casos. Nada melhor que o auditado ser avaliado por um profissional devidamente conceituado em la empresa. Também o auditor deve ser uma pessoa organizada. A capacidade de planificação é fundamental para o auditor de 5S. Essa característica tem uma grande utilidade em la eficiência da administração de tempo de auditoria e em os seguintes aspectos. Primeiro, a discussão com o coordenador de las auditorias sobre as áreas a ser auditadas e as fechas previstas para tal. 2. Preparação de los materiais que vai ser utilizado em las auditorias, como por exemplo os formulários, critérios de avaliação, informe anterior, lápis ou bolígrafo. Outro, equipos de segurança exigidos em área auditada, como os cascos, garrafas, sapatos, os auriculares, etc. Outra atenção, a ruta a ser seguida durante a visita, a charla com o auditado antes da visita para confirmar a fecha, horário e acompanhante, a discussão prévia com o outro auditor em caso de formação de duplas de auditores, a forma de registro das observações hechas durante a visita para facilitar a discussão com o auditado, o consenso com o outro auditor, a definição de puntagem e o posterior informe. Apesar do auditor ter a obrigação de ser organizado em la condução das auditorias, é recomendável que esta postura se estenda para seu dia a dia por meio do padrão de limpeza e ordem em seu lugar de trabalho, bem como sua conduta em relacionamento com as outras pessoas da empresa. Com isso, o auditor passa a ser mais respeitado e a ter uma melhor referência da prática das 3S. ou de 5S, facilitando a observação durante a auditoria. Outra característica do auditor é ser uma pessoa flexível. Os argumentos dos auditados devem sempre ser levados em conta por el auditor. Se o argumento é convincente, cabe ao auditor obedecer sempre sua consciência, mesmo que tenha que revisar sua posição inicial. O auditor não pode ser envanecido, acreditando que com a alteração de sua posição inicial estará perdendo o respeito do auditado. Para tanto, evidentemente, deve ser demasiado cuidadoso em el momento de emitir uma opinião. Em uma possível suspeita de problema, antes do auditor afirmar algo, deve consultar um ou mais auditados para formar e tomar sua posição. Esta postura evita desgastes em seu relacionamento e câmbios frequentes de posicionamento com os auditados. Outra característica importante para o auditor é ser capaz de resistir às pressões. Quando não há nenhuma argumentação por el auditado sobre as observações do auditor, pode-se suspeitar de las seguintes possibilidades. Primeiro, o auditor está correto em tudo o que afirma, isso é menos provável. Segundo, o auditado não demonstra interesse por el 5S, porque sabe que o resultado da auditoria não terá nenhum efeito para eles. Nesse caso, tudo indica que não há o devido comprometimento dos líderes para com o 5S. Terceiro motivo, o auditado verifica que o auditor é inexperiente ou incompetente e não deseja intimidá-lo. Isso pode ocorrer nos primeiros ciclos de auditorias.
Normalmente, quando a auditoria de 5S ou de 3S tem uma importância para a melhora contínua, ou até mesmo quando os resultados são usados para efeito de premiação, o auditado tem o hábito de contestar algumas observações e o puntaje do auditor. Há casos que auditados perdem o controle emocional ou têm uma postura reativa e tentam se utilizar de uma determinada função hierárquica mais alta que o auditor para pressioná-lo em definir um puntaje superior à proposta inicial. Nesses casos, o auditor deve ter personalidade e, com boa educação, fazer prevalecer sua posição, porque em aquele momento da auditoria está bajo sua responsabilidade. A condição de la auditoria de 5S ser hecha em doble genera uma imagem para o auditado que a posição não é personal do auditor, pero está sendo tomada com os critérios de avaliação. A outra característica do auditor é ser imparcial. O auditor deve procurar ser o mais justo possível. Não é sua função influenciar em o resultado da auditoria, pero fazer com que o auditado analise exatamente como está a área auditada em el momento da auditoria. O auditor não pode ser vingativo, ou seja, por conta de problemas do dia a dia de trabalho ou por crer que foi injustamente auditado em sua área, deixar compensar o sofrimento em la auditoria que está sendo. Não pode também, por conta de ter certa responsabilidade sobre alguns dos problemas registrados, deixar de levar em conta os reais problemas da área. O auditor não pode involucrar-se emocionalmente na discussão dos problemas e nem tecnicamente em sua solução. O auditor não pode emitir opinião, pero sim registrar a situação atual. Alguns vícios de linguagem devem ser evitados por el auditor, como por exemplo, eu creio, você deveria, em minha opinião, não me gusta, não queda bem isto, etc. Uma outra característica do auditor, ser objetivo. O auditor de 5S deve ser claro e econômico nas palavras. O hábito que algumas pessoas têm de repetir o que acabou de afirmar transmite para o auditado uma imagem de inseguridade. Recordar que não é dever do auditor ensinar ao auditado, o auditor não é um consultor técnico, pero sim comparar o que está ocorrendo com a área auditada em relação aos conceitos das 3S ou 5S, explicitados nos critérios de avaliação ou em el manual del 5S. Caso o auditado pergunte sobre uma determinada afirmação, cabe ao auditor ser claro em la observação sem ser redundante, ou seja, sem usar o mesmo argumento. Caso o auditado insista em uma argumentação na qual o auditor já hizo suas considerações, cabe ao auditor, se necessário, retornar ao lugar onde foi observado o problema, demonstrar a evidência de sua afirmação, definir sua posição e partir para outra observação. Outra característica do auditor de 5S está fundamentado em los critérios de avaliação ou checklist. O auditor não pode criar critérios de avaliação. Caso alguma situação não coincida com nenhuma descrição de los critérios da empresa ou checklist, poderá levar o problema para as pessoas que coordenam as auditorias ou para o próprio coordenador de 5S para uma possível revisão. Alguns exemplos que demonstram interpretação puramente personal do auditor, sem uma base consistente. Por exemplo, decoração inadequada, temperatura está desagradável, a iluminação não está muito boa, há alto ruído, há problemas ergonômicos no setor, falta de integração da equipe, falta de comportamento do líder, falta de apoio da empresa, falta de plantas ornamentais, quadros, aquários, etc. Outra característica do auditor, ter capacidade de negociar. O segredo de qualquer relacionamento é saber negociar. A melhor negociação é aquela em que todos percebem que lograram em el final. Esta sensação é obtenida através de expectativas, de argumentações e de percepções, todas hechas de maneira comparativa.
Em um processo de auditoria, o auditor deve ser um bom negociador, ou seja, a partir do domínio dos conceitos, das observações hechas e da aplicação dos critérios de avaliação ou checklist, ele deve usar argumentos que demonstrem para o auditado as possibilidades de melhoras. Mesmo em los casos em que o auditado argumenta que determinado problema não depende da equipe, o auditor pode convencer de que aquela observação registrada em informe, aí como os chefes dar um maior apoio, ao contrário do que ocorreria caso o problema não seja registrado nem influenciasse em el puntaje. Como a maioria das auditorias se converte em puntaje, o auditor pode ceder propositadamente em uma de ellas que não seja muito crítica, como uma forma de causar certa satisfação para o auditado. Pode parecer uma postura inadequada, pero a própria margem de erro de um processo de auditoria é maior que uma cessão intencional de um puntaje mais alto por parte do auditor. O resultado é um sentimento de ganância do auditado por ter recebido o puntaje desejado e do auditor também por ter convencido o auditado sobre a grande maioria dos puntajes. Outra característica importante é que o auditor seja ético. O auditor 5S não pode aproveitar-se desta função para acceder a informações secretas nem comentar com outras pessoas algumas irregularidades condutuais observadas nas oficinas de pessoas estratégicas da empresa. Os compartimentos onde estão guardadas as informações devem ser auditados, pero o auditor não pode interessar-se em ler o conteúdo das informações, pero perguntar ao auditado sobre a real utilização e facilidade de acceder a lo que está ativado.